Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Modern Barber School, a sua escola para barbeiros. Bacana demais, a gente tá evoluindo aí, vocês já recepcionaram muito bem o cliente de vocês já entrevistaram o cliente de vocês e entenderam exatamente o que ele quer. Vocês já mapearam seu cliente. Agora que vem a pergunta, mas como que eu vou conseguir conversar com ele 30, 40 minutos? Aí é importante você ter repertório. E é o que a gente vai falar aqui agora nessa aula. Então o que você pode fazer para ter repertório para manter uma conversa aí de 20, 30, 40 minutos com um cliente desconhecido? Para ter repertório são coisas simples, mas que exigem muito de você. Exige dedicação, exige tempo, exige paciência, mas é facilmente executável. Antes de começarmos a falar sobre o que você precisará fazer, eu tenho certeza que você já tenha algo em que você manja mesmo. Talvez você seja aquele cara que gosta muito de futebol, de carro, de viajar, de tecnologia e por aí vai. Talvez você seja aquele cara que, se falar sobre isso, meu Deus do céu. Isso que você gosta muito, com certeza você conseguiria conversar com seu cliente por umas 2, 3, 4 horas se fosse necessário, né? Por que você conseguiria conversar por tanto tempo assim com ele sobre isso? Porque é um assunto em que você tem domínio, que você pesquisa, que você vê notícias, que você assiste vídeos e etc. Só que vamos combinar que nem todo mundo gosta de futebol, ou de carro, ou de tecnologia, seja lá o que for. Nem todo mundo gosta. E com isso, se você só tiver esse assunto que você domina no seu repertório, você não conseguirá criar conexão com o seu cliente. Porque ele precisa gostar desse mesmo assunto para que a conversa flua e que não seja desagradável para nenhuma das partes. Então, se você gosta muito de futebol e o teu cliente não gosta, não adianta ele ser aquele cara que gosta de conversar e você querer ficar falando de futebol. Não vai sair. Porque não é um assunto que conecta com ele, não é um assunto que ele gosta. Não pode ser um assunto que seja bom só para você. Mas agora, sabendo disso, você deve estar pensando aí, mas Guilherme do céu, o que eu vou fazer para criar um repertório maior? Calma. Que primeiro, pensa comigo aqui antes de mais nada. Antes de mais nada, você pensa aqui comigo. Como que você fez para ter esse conhecimento? Seja futebol, carro, qualquer coisa que você goste muito. Como que você fez? Você não assistiu o vídeo? Você não leu matéria? Você não viu reportagem? Você não buscou informação? Resumindo, você buscou saber mais sobre aquilo, não é? Então você realmente, como que realmente você vai aumentar o seu repertório? Lendo mais. E não apenas lendo o do que é do seu interesse. Pesquisando mais sobre coisas que não são do seu interesse. Vendo jornal, lendo revista, buscando notícias, assistindo canais de YouTube e etc. Resumindo, você vai atrás de informações que possam ser úteis para você melhorar o seu atendimento. Vou te dar como exemplo eu mesmo. Eu sou um cara que sou muito fã de futebol e eu tenho um certo conhecimento sobre isso. Eu domino basicamente sobre isso. Então, se um cliente sentar ali e gostar de futebol, cara, a gente vai conversar horas, tranquilo. E aí, se o cliente gostar de futebol, eu tô na minha zona de conforto. Vamos papear muito tempo. Mas eu via no meu início uma deficiência em atender pessoas que não gostassem de futebol. Isso acabava atrapalhando o meu atendimento, acabava atrapalhando a minha fidelização. Então, o que aconteceu? Em 2020 eu comecei a ler livros. Eu não tinha lido nenhum livro até 2020. Nenhum. Completo, né? Começava a ler e parava. Já em 2020 foram 14. E eu percebi que isso me fez aumentar o meu repertório e melhorar o meu atendimento que eu estava dando ao meu cliente ali. Então, esse conhecimento que eu fui buscar de outras coisas, eu fui buscar também sobre desenvolvimento pessoal, sobre atendimento, sobre vendas, sobre empreendedorismo. Então fui buscar outros conhecimentos e isso me ajudou demais. Mas não foi só isso não foi só ler livro. Eu comecei a ver jornal
para ver as notícias do dia a dia. Comecei a ver portais de notícia na internet. Comecei a seguir pessoas mais interessantes no Instagram. Não sei se você sabe, mas o seu Instagram é uma ótima ferramenta de aprendizado, não só de passatempo, não é só uma rede social. Se você seguir as pessoas corretas, você consegue se desenvolver pessoalmente. Então comecei a aumentar o meu repertório. Até que chegou ao ponto de um cliente que me dizia, dele me dizer que ele vinha de longe para cortar comigo, porque achava massa que eu conseguia conversar sobre tudo com ele. Então assim, ele rodava aí cerca de 15 quilômetros da casa dele até a minha barbearia para cortar comigo. É longe. Na esquina da casa dele tinham várias barbearias. Mas lá eles não entregavam isso. E vocês aqui vão entregar. Então por isso que vocês vão faturar aquilo que a gente tem falado. Por isso que vocês vão ser barbeiros modernos, vocês vão ser barbeiros que vão sair na frente dos outros. E vocês já vão sair para o mercado com esse conhecimento que eu não tinha quando eu comecei. Então você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa saber o básico sobre muitas coisas para que consiga desenvolver o encantamento do seu cliente. Aqui a gente tem outro exemplo. Quando começou a pandemia do Covid, eu fui pesquisar o que era o coronavírus para saber conversar sobre isso, caso algum cliente tocasse no assunto. E nessa época eu tinha minha barbearia, era num bairro, né? E tinha um colaborador comigo já trabalhando. E ele falou para o cliente que ele estava atendendo que o coronavírus era por conta da cerveja Corona, que estava estragada. Acredite se quiser, mas ele disse isso, cara. E para piorar, ele estava atendendo um cliente japonês, que geralmente são pessoas inteligentes, né? Aí eu ouvi aquilo e disse, não, irmão, o coronavírus não é por isso. É por isso, isso e isso. E o japonês disse, é verdade mesmo, é isso aí. Resumindo a história, pouco tempo depois esse rapaz já não estava mais comigo, pouco tempo não, coisa de um mês e meio no máximo. Ele já não estava mais comigo, mas o japonês continuou a cortar na barbearia. E nós nos conectamos e tínhamos conversas muito produtivas sobre... porque ele viu em mim, assim, alguém interessante que tinha repertório para conversar com ele. Ele não me viu só como um cortador de cabelo, entendeu? Se torne interessante para o seu cliente. Então, como eu disse, é simples, mas exigirá de você buscar. Tudo na vida é simples, mas exige da gente ir atrás, a gente correr atrás daquilo. Então vamos lá, recapitulando. Leia mais sobre assuntos que você não domina. Busque mais informações em jornais, portais de notícias, em conversas com os outros clientes, em quem você segue no Instagram. E uma última dica que eu faço até hoje. É uns 15, 20 minutos antes de começar a atender, eu entro em portais de notícias pela internet e vejo as notícias do dia. E aquela que me chama a atenção, eu entro, leio, porque pode ser que algum cliente comente sobre e eu terei condições de me conectar com ele, com esse assunto. Então vocês viram? É simples, é fácil, é rápido, não pesa muito. Então expandam o conhecimento de vocês, abram a mente de vocês para receber outros conhecimentos, não só aquilo que você já domina. Aquilo que você já domina, você não precisa nem pesquisar, porque você já domina. Então, expandam a mente de vocês. Vai estar aqui embaixo esse material para vocês imprimirem, para vocês fazerem anotações, e aguardo vocês na próxima aula do módulo. Tamo junto!